Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP, hoje com o Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, atualmente a trabalhar na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, Tâmega e Douro, em Penafiel. Hoje vamos falar de afogamentos. Francisco, bem-vindo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 372 mil pessoas morrem todos os anos no mundo por afogamento. Este foi o tema mais escolhido por vocês no Instagram de Boa Saúde e por isso hoje falamos de afogamentos. Segundo o relatório apresentado pela Associação para a Promoção da Segurança Infantil de Portugal, no mês passado, de julho, o número de mortes por afogamento de crianças e jovens no nosso país foi mais elevado em 2020 e 2021, os últimos anos com dados oficiais, quando comparados com anos anteriores. Algumas explicações podem prender-se com a pandemia de Covid-19, ainda assim este continua a ser um tema de que vale a pena falar. Um afogamento está muito longe de ser aquilo que todos nós imaginamos que é um afogamento. A imagem que temos é aquela que adquirimos através do cinema ou da televisão e achamos que uma pessoa que está a afogar-se irá certamente gritar, pedir socorro, bracejar e até acenar a pedir ajuda. Só que muitas vezes, quase sempre, na verdade, um afogamento não é nada disso, sobretudo porque tende a ser um processo relativamente rápido e, acima de tudo, silencioso. De um modo geral, a resposta ao afogamento é instintiva, involuntária, ou seja, não é propriamente decidida pela pessoa que está nessa situação. Durante um afogamento, as pessoas são quase sempre incapazes de gritar para pedir socorro. Porquê? Porque não conseguem respirar e, se não conseguem respirar normalmente, não vão conseguir falar para pedir ajuda, como nós achamos que elas vão conseguir fazer. Durante o processo de afogamento, a boca da pessoa que está aflita e a afogar-se alternadamente vai afundando e reaparecendo acima da superfície da água, mas nunca permanece acima da superfície da água o tempo suficiente para que a pessoa possa expirar, inspirar e gritar por socorro. Por outro lado, a pessoa que está a afogar-se não consegue acenar de forma a pedir ajuda, isto porque instintivamente a pessoa em processo de afogamento vai efetivamente estender os braços lateralmente e vai tentar pressionar a superfície da água, quase que para permitir alavancar o seu corpo para a superfície de forma a trazer algum ar para a boca e conseguir respirar. Este processo pode até fazer parecer que a pessoa está a brincar aos saltos na água, quase como se estivesse a ir ao fundo, a tocar com os pés no fundo e a ganhar força para vir acima na vertical. Mas na verdade não é nada disso que está a acontecer. No fundo, há toda uma resposta instintiva e involuntária ao afogamento por parte do corpo humano que faz com que a pessoa não consiga controlar os movimentos dos seus braços e do seu corpo. Fisiologicamente, não é possível uma vítima de afogamento que está a lutar na superfície da água parar de se afogar para realizar movimentos voluntários como acenar para pedir ajuda ou ir em direção a alguém ou mesmo estender a mão para se agarrar a alguma coisa. Aliás, até pelo contrário, por vezes, a pessoa em causa até está perto de uma corda, de uma boia, de outra pessoa, embate nela várias vezes, mas a resposta instintiva impede-a de conseguir agarrar-se e até cessar o processo de afogamento. Do início ao fim desta resposta instintiva de afogamento, o corpo da pessoa mantém tendencialmente uma posição vertical na água, mas a menos que seja resgatada, essa pessoa só vai conseguir lutar na superfície da água cerca de 20 a 60 segundos antes de ocorrer a submersão completa. Ou seja, como dizia há pouco, o afogamento pode mesmo ser um processo assustadoramente rápido.
Como dizia na introdução deste programa, os afogamentos são uma das principais causas de morte entre crianças e jovens e vêm logo a seguir aos acidentes de viação. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, mais de metade das mortes por afogamento ocorre em pessoas com idades abaixo dos 25 anos, sendo aliás uma das 10 principais causas de morte no mundo até essa idade. Em termos de idades, as taxas mais elevadas de afogamento encontram-se entre as crianças de 1 a 4 anos de idade, fazendo deste o grupo mais suscetível de se tornar vítima de afogamento. Se existe uma época do ano mais propensa à ocorrência destes acidentes, comprovadamente sim, e por isso mesmo este é o primeiro tema que abordamos no serviço público relacionado com a saúde neste mês de agosto. A maioria das mortes por afogamento em Portugal ocorre nos meses de verão. Mais de um terço das mortes por afogamento, na verdade, acontece nesta altura, por ser nesses mesmos meses que a população de risco mais se expõe aos ambientes aquáticos. É importante também referir que uma criança pode afogar-se silenciosamente em menos de 3 minutos e a menos de 1 palmo de água. Na verdade, grande parte dos afogamentos, seja no mar, nas praias fluviais ou em piscina, ocorrem com pessoas ao lado. Pessoas essas que não se apercebem que ali, ao pé de si, alguém está a ser vítima de um afogamento. Se queremos mudar este paradigma, importa então saber o que pode ser feito para prevenir os afogamentos. Vamos então a algumas dicas. Muitas delas certamente já as conhece, mas nunca é demais relembrar. Em primeiro lugar, deve frequentar praias vigiadas e respeitar os sinais das bandeiras e as instruções dos nadadores salvadores. A rebeldia pode muitas vezes custar caro. Deve também cumprir as regras de segurança na praia e nas piscinas, sejam elas públicas ou privadas, e seguir sempre as indicações dos nadadores salvadores. Em piscinas privadas, coloque uma vedação à volta e um trinco de fecho automático, de forma a impedir o acesso das crianças à água de forma não vigiada. Deve fazer o mesmo para o acesso aos poços e aos reservatórios de água, que são também locais potencialmente perigosos. Em espaços desconhecidos, deve inspecionar o local e tapar os poços, tanques ou depósitos de armazenamento de água com redes pesadas e nunca mergulhar nem deixar as crianças mergulhar nesses locais desconhecidos. Por falar em crianças, deve mantê-las sob vigilância atenta. Sempre que se encontrem perto da água, esteja atento às brincadeiras, coloque braçadeiras ou coletes àquelas que não sabem nadar e nunca confie a segurança de uma criança pequena a outra criança mais velha, que até pode ser bem intencionada e responsável, mas não deixa de ser uma criança. Para além disso, não deixe as crianças irem a correr atrás de uma bola ou de um brinquedo perdido perto da água sem verificar as condições de segurança. E acima de tudo, nunca deixe uma criança que ainda não é autónoma sozinha durante o banho, seja na banheira, numa praia ou na piscina, porque, como lhe disse há pouco, basta efetivamente 1 palmo de água para que essa criança possa afogar-se. Ainda neste sentido, é importante ensinar as crianças a nadar tão cedo quanto possível. As aulas de natação ajudam-nas a saber nadar, boiar e também a identificar situações potencialmente perigosas em meio aquático. Já na prática de desportos aquáticos ou atividades recreativas na água, deve usar sempre o colete de salvação e outros dispositivos de segurança que lhe sejam recomendados. É fundamental que verifique a profundidade da água antes de mergulhar e também se existem rochas ou obstáculos que possam causar traumatismo em caso de mergulho. Evite nadar sozinho e não se afaste demasiado da costa. Para além disso, é importante que não tente nadar contra a corrente. Fazendo ainda uma ponte com um dos programas anteriores, já sabemos que não é necessário esperar 2 a 3 horas depois de comer para ir à água. No entanto, relembro que o excesso de bebidas alcoólicas pode predispor para o risco de afogamento. Portanto, evite esta combinação. Para além disso, se estiver exposto ou exposta durante longos períodos de tempo ao sol, não entre de repente na água, porque efetivamente pode acontecer aquilo que chamamos um choque térmico, que pode predispor para o afogamento.
E pronto, está feito o primeiro serviço público sobre Medicina Geral e Familiar deste mês de agosto de 2023, com um tema pedido por quem nos ouve e que espero que tenha sido efetivamente útil. Fica então a mensagem final. Um afogamento está muito longe de ser aquilo que todos nós imaginamos. Por isso, importa reconhecer os sinais e, acima de tudo, prevenir. Nós voltamos a falar-nos daqui a 15 dias. Até lá, boas férias, mergulhos conscientes e espero encontrá-lo ou encontrá-la, como sempre, de boa saúde. Muito obrigado, Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, atualmente a trabalhar na UCSP Tâmega de Ouro, em Penafiel. Voltamos a conversar então dentro de 2 semanas. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.